Meus irmãos, mais uma vez nós nos encontramos mais do que reunidos, unidos em pensamentos, sentimentos, que nós temos de mais sagrado, para juntos, num só objetivo, tirar proveito da mensagem da noite, um assunto pertinente, que é sobre casamento. Não é menos verdade que nas últimas décadas os casamentos não têm permanecido longos anos. Eu não sei se é infelizmente, não posso falar infelizmente porque a gente não sabe o meandro da coisa. Mas antigamente os casamentos eram 50, 60 anos, enquanto durava a vida dos cônjuges. Hoje, infelizmente, vou usar a palavra infelizmente, não está acontecendo isso. Então nós vamos estudar o capítulo 22, onde vai versar esse assunto. Primeiro, um item em que Jesus trata do assunto, há 2000 anos atrás. Os fariseus vieram ter com Jesus para o tentarem. Eles disseram, uma observação, os fariseus não tinham interesse de aprender com Jesus. Eles procuravam Jesus, como está dizendo aqui, para tentar, para provocar Jesus. Porque os fariseus eram a casta de gente que usava da religião, do Velho Testamento, para ganhar dinheiro. Falava em praça pública, mas na verdade, como dizia Jesus, era túmulo caiado por fora e podre por dentro. Tanto é que Jesus nos alertou, cuidado com o fermento dos fariseus. Então mais uma pergunta que eles fizeram para Jesus, agora sobre o casamento. Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. E o Cristo respondeu. Vamos prestar atenção na resposta que Jesus deu aos fariseus. Quer dizer, deu para nós. Não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Isso está lá no Velho Testamento. Jesus respondeu aos fariseus, tirando esse trecho do Velho Testamento. Não me lembro agora se é em Deuteronômio, mas está lá num dos Pentateuco de Moisés, um dos livros de Moisés. Por esta razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe. Bom, nós sabemos que o casamento é verdade. Quando o homem e a mulher, depois do namoro, do noivado, decide se casar, vai formar o quê? Uma nova família. Ou um novo lar. Um novo lar. Porque, na verdade, família só se constitui com o filho. Antes de ter filho não é família, é casal. Se o homem estiver fora de casa e não tem filho, ele não vai falar, deixa eu ir embora que a minha família me espera. Agora, se já tem um filho, ele vai, a minha família também. Então, quem constitui a família são os filhos. Por isso que a maternidade, a paternidade é importante, porque constitui família. E a doutrina espírita fala para nós da necessidade do casamento na procriação, possibilitando que almas possam encarnar na Terra. Então, esse é um mérito para os pais. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Não foi Jesus que disse. Vamos deixar bem claro. Isso aqui está lá no Velho Testamento. Foi Moisés que disse, não separe, pois, o homem o que Deus juntou.
Aí nós vamos trabalhar esse assunto aqui dentro de 30, 40 minutos. Mas por que então retrucaram os fariseus? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito ou uma carta de separação e a despedisse. Vejamos como que os fariseus queriam realmente saber. Não obstante, está provocando Jesus, mas foi importante a pergunta, que hoje nós estamos aprendendo aqui com essas perguntas. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Aí nós já estudamos lá no nosso grupo, no Amor e Caridade, de que começo Jesus estava se referindo. No começo, porque Moisés viveu 1800 anos antes de Cristo. Nós temos 2000 anos de cristianismo, então 4000 anos atrás, vamos arredondar. Provavelmente Jesus estava dizendo no começo da humanidade, no começo de quando o homem começou aqui na terra. Isso perde na noite dos tempos. Mas, continuando. E o que eu acho interessante aqui, quando Jesus fala por causa da dureza do vosso coração. Será que o homem melhorou, abrandou mais o seu coração? Ou nós ainda andamos com o coração empedernido, duro? E por que que só o homem pode dar carta de alforria? A mulher não? Na época não, né? Porque a mulher era desprezada, a mulher era menosprezada. Quem deu valor para a mulher foi Jesus. Porque antes de Jesus, nós sabemos que o espírito encarnado num corpo feminino não era visto com valor. Tanto é que nem contado era. Se fosse contar que a plateia contava só os homens, as mulheres não entravam na conta. Isso antes do Cristo. Então Jesus realmente é o mestre dos mestres. Ele veio mostrar para nós que nós somos espíritos. Independe se está num corpo feminino ou masculino, nós somos espíritos. Bom, vamos lá. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser no caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher, que outro despediu, também comete adultério. Esse trecho está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo de 3 a 9. Evangelho de Mateus. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Adultério. Convencionou há milênios colocar o adultério só no sexo, só na traição sexual. Quantos adultérios existem fora do sexo? O que é adulterar? Todo mundo sabe. Aquela pessoa que trabalha com leite. Vamos pegar o leite. Se ele colocar água no leite, ele não está adulterando? Aquele que mexe com dinheiro público, se ele pega o dinheiro e extravia para o outro lado, não é adultério? Por que ficou a palavra adultério só em cima então da traição sexual? Isso é coisa do homem. Porque o homem leva tão a sério essa parte aqui e esquece outras que prejudicam tanto a humanidade. Tanta gente passando fome por causa de outros tipos de adultério, viu, Valentim? Não estamos enaltecendo isso daqui, nós estamos abrindo um leque para a palavra adultério. Porque a igreja do passado levou ao pé da letra. E agora nós vamos ver aqui na sequência o que a doutrina espírita fala desse assunto. Porque nós lemos aqui um trecho em que está em Moisés e o que Jesus falou. Imutável, imutável, só há o que vem de Deus. Agora já é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo o que é obra dos homens será sujeito à mudança. Então vamos prestar atenção, nós estamos falando de casamento. Não separeis o que Deus uniu. Essa é a colocação do Novo Testamento.
Aqui está dizendo que imutável só o que vem de Deus. Quantos casamentos aqui na terra não é de ordem divina? Quantos casamentos foi baseado aí no interesse, na beleza física, na atração sexual? Não foi obra divina. Vamos continuar. Tudo que é obra dos homens será sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e os progressos, principalmente da inteligência. Nós sabemos que tem país que existe a poligamia. O homem pode ter 2, 3 mulheres. No Brasil, no planeta Terra. No Brasil, não. A lei humana não permite. A lei humana. Então nós estamos falando agora de lei. Aquilo que é mutável e aquilo que é imutável. A lei divina é imutável. A do homem pode mudar. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja com o tempo sofrido mudanças. É o que eu falei. Eu não sei quantos países existem no planeta Terra, mas dificilmente 2 países pode ser homogêneo em se tratando de casamento. Pode ter diferença. No nosso caso aqui, nós podemos pegar a Argentina, que é pertinho de nós aqui, lá pode ser diferente o casamento. É isso que nós estamos estudando. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, e em data época, é adultério no outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é que, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Tem países que basta o casamento religioso. Aqui no Brasil, há algum tempo atrás, na época que meu pai casou, bastava. Meu pai, com minha mãe, deve ter casado na década de 40, 38, por aí. Eles só casaram no religioso. Na época, como católico, só casaram na igreja católica. Não casou no civil. E bastava. Hoje não basta mais. Hoje o casamento legítimo mesmo, falando de casamento, é o civil, que vai legalizar a situação de cada um, principalmente em todos os âmbitos. Hoje, olha que interessante, não basta o casamento religioso. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Quer dizer, então tem países que basta o casamento civil. Aqui eu vou abrir um parênteses para a gente comentar um pouco sobre o espírita. O espírita tem necessidade de casar na igreja? Não precisa responder, é só para pensar. Não tem. Se eu sou espírita, o que eu vou fazer lá na igreja católica casar lá? Eu sou espírita. Agora, a gente respeita, porque nós estamos vindo 1500 anos nas nossas encarnações anteriores, cristalizou dentro de nós o ritual. Que eu não estou desmerecendo nenhum casamento aqui, mas o casamento, por exemplo, dentro da igreja católica, existe um ritual. Toda aquela pompa, a mulher se veste, né, de noiva. Então, tudo isso é da igreja católica. Para começar, a doutrina espírita não se faz casamento. Faz?
Não. Eu já perdi a conta de quantos casamentos eu já falei, mas eu não falei em nome da doutrina espírita. Todas as vezes que me convidam, eu faço questão de falar, eu não estou aqui em nome de nenhuma religião. Nenhuma. Eu vim aqui fazer um comentário sobre o casamento, mas em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da nossa amizade aqui. Então, agora o espírita consciente, se os dois, ambos forem espírita consciente, basta ir lá no civil, quer receber uma oração, não tem nada demais. Reunir a família, os amigos, faz uma oração. Mas não é da doutrina espírita, isso aí é da pessoa. Porque a doutrina espírita não tem sacramento nenhum. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, a doutrina espírita não tem nenhum sacramento. Não tem batizado. Porque a doutrina espírita ela veio falar do Espírito. O que é o Espírito? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para crescer, para evoluir, para amar. E os rituais não ajudam a evolução. Tudo bem? Mas na união dos sexos, a partir da lei divina material, vou repetir. Na união dos sexos, quer dizer, o macho e a fêmea, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Aí é que entra o X da questão. Quando duas almas se unem pelo amor, aí não vai haver separação. Com certeza é essa união que Moisés colocou. Não separeis o que Deus uniu. Quando duas almas se unem verdadeiramente por amor. Essa é a lei máxima, a lei suprema, a lei do amor. E não tem por que separar mesmo. Nós vemos mulher separar do homem, né? Esposa do esposo, mas a gente nunca vê uma mãe separar do filho. Falar, vou deixar esse filho aqui porque eu não amo mais. Isso não existe. A não ser caso esporádico, né? Mas eu estou falando aqui da lei natural. Nenhum pai ou nenhuma mãe abandona o filho, porque o amor existe. Então, quando a gente chega à separação do casal, é porque certamente não existe amor. Porque quando existe amor, não há separação. Agora, é importante frisar que no nosso patamar de evolução, nós temos uma certa dificuldade para entender o que é o amor. Às vezes chega até a chamar a relação sexual de amor. A pessoa tem uma relação sexual e fala, eu fiz amor com fulano. De jeito nenhum. O sexo com amor é sagrado, divino, necessário e abastece. Mas ele sem amor não tem sentido a não ser pelo prazer. Então é muito sério. Então essa lei, essa é imutável. Essa não muda. Nem aqui e nem no plano espiritual. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem 2, e não um somente, a amá-los e cuidar deles, e a fazê-los progredir, nas condições ordinárias do casamento. A lei de amor é tida em consideração? É uma pergunta. Resposta, de modo nenhum. Estamos levando a sério a lei do amor no casamento? Não estamos falando aqui para nós. É de um modo geral. Eu comecei falando que, infelizmente, os casamentos têm separado muito. De 20 anos para cá, dificilmente você vê um casamento durar 10 anos. Claro que tem exceções, mas estou falando de um modo geral. A estatística já reza que mais de 60% dos casamentos de 20 anos para cá já sofreram separações. Logo, então, essas uniões não foram feitas na base do amor, o amor verdadeiro.
E aqui eu vou abrir um parênteses para me contar um fato. Se eu não contar uma história, eu não vou embora feliz. O cidadão estava casado, 42 anos, a mulher com 38, 39, 38, e tinha um casal de filhos. E aí aconteceu aquele fato, que às vezes acontece. Ele apaixonou por uma garota de 19 anos. E começou a encontrar, ter contato. Claro, escondido da mulher. E um encontro aqui, outro ali, e foi se aproximando. Até chegar um dia que a moça deu um ultimato nele. Falou, você decide, ou a sua esposa, ou eu. Eu não quero mais dividir o meu amor com você. Ela citou assim. Como ele estava apaixonado, e a paixão é um perigo. Perguntaram para o Chico Xavier, certa feita, o que era amor e paixão. Aliás, foi a Hebe Camargo que perguntou. E foi na época que o Joelma pegou fogo lá em São Paulo. E ele deu um exemplo muito bonito. Ele falou, olha, ambos são fogo. Tanto a paixão quanto o amor. Só que a paixão é aquele fogo que destruiu o Joelma. Isso é a paixão. E o amor é a chama do fogão, onde você aquece o leite, onde você faz a comida. Tudo é fogo. Só que o amor é temperado, faz o bem. A paixão é fogo, destrói. Então a mulher estava apaixonada pelo cidadão e ele por ela. E ele não teve dúvida. Ele chegou em casa, a esposa estava fazendo a janta. Ela tinha colocado o arroz e estava ali refogando. Ele chegou e falou, fulana, eu preciso falar com você. Ela falou, pois não, pode falar. Ah, mas é um assunto tão importante e eu gosto dessa atitude dessa mulher. Ela falou, então, peraí. Se é um assunto importante, deixa eu desligar essa panela aqui, o arroz pode esperar. A nossa conversa não. Isso é lindo. Ela esqueceu a panela. Sentou, pode falar. E ele com dificuldade, falou, não sei como falar. Não, pode falar, que isso, quanto tempo nós estamos juntos? O que está acontecendo? Falou, é o seguinte, eu estou encontrando com uma moça, estou apaixonado por ela, e vim te falar que nós vamos terminar aqui. Oh, mas pode ficar tranquilo, eu vou deixar a casa para você, vou pegar só as minhas roupas e vou te dar uma pensão. A mulher foi abalada. Ela levantou, foi lá, pegou um copo com água, tomou, e ele esperando a resposta dela. Ela falou para ele o seguinte, falou, olha, eu quando eu casei com você, eu sonhava em ter uma casa. E a casa deles não era uma casa ruim, era uma casa boa. E ele já falou para ela que ia deixar a casa para ela. Sonhava em ter uma casa. Você me deu uma casa. Eu tinha um sonho de ter um filho seu. Você me deu 2. De forma que eu não posso te contrariar. Eu desejo que você seja feliz na sua nova jornada. Claro que ela falou chorando. Pode ir com Deus. Ele não esperava essa resposta. Nem a roupa ele pegou. E ficou abalado. Ele saiu e foi encontrar com a moça. Quando ele foi encontrar, a moça veio para dar um abraço e falou, espera aí. Aconteceu um negócio lá em casa. Olha o que aconteceu. Eu descobri que eu amo a minha esposa. Mas como assim? Eu amo. O que aconteceu entre eu e você foi uma paixão. Foi uma coisa louca. Você me perdoa. Tá aqui as suas coisas, presente que você me deu. Você pode seguir a sua vida. E eu vou voltar para minha casa. Isto é, se a minha esposa ainda me aceitar de volta. A moça não teve outra alternativa. Ele foi contundente. Ela foi embora e ele voltou para casa. A mulher ainda estava fazendo a janta. Ele chegou, a chamou por nome e agora ele perguntou, posso te dar um abraço? Ela falou, pois não. Deram um abraço, ele chorou, ele pediu perdão, falou para ela que estava enganado, que a amava e que havia descoberto naquele momento. Ela foi, eu sempre te amei, por isso que eu te libertei. Quem ama
Liberta. E eles tiveram mais 2 filhos. E continuaram juntos. Pela galhardeza, pela diplomacia, pela sabedoria, pela espiritualidade dessa mulher. Quer saber de uma coisa? Se fosse uma mulher sem essas qualidades, no mínimo, sentava a panela na cabeça dele. Se fosse o contrário, se fosse um homem com todas essas qualidades que a mulher mostrou, faria, né? Mas tem que ter qualidade. Por isso que Jesus falou o seguinte, ó, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É isso. Nós estamos aqui aí umas 100 pessoas, estudando o que? Exatamente para adquirir essas qualidades. Não é? É uma luta. Eu costumo dizer, e afirmo isso sem medo de errar, que a gente passa 20 anos estudando a mensagem espírita para passar 5 minutos no teste. Ou às vezes 2 minutos. E às vezes não passa no teste. Todos nós. Nós estamos estudando, lendo, meditando, orando, tomando passe, dando passe, para passar no teste alguns minutos. E às vezes não passa. Então fica a ressalva aí para a gente. Né? Bom, dando continuidade aqui. E eu espero que se fosse comigo, que eu fizesse a mesma coisa que a mulher fez, mas eu não vou passar no teste, porque eu não casei, não sei, não posso falar. Ó, não se leva em conta a afeição de 2 seres que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, presta atenção nisso, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Aqui que está o X preponderante da falta de união. O interesse material. Veja bem, quando eu falo, me chama para falar em casamento, eu uso muito essa frase que eu vou usar aqui agora. Não se casa para ser feliz. Se tem alguém aqui que casou para ser feliz, não devia ter casado. É verdade. Eu afirmo isso categoricamente. E a maioria casa para ser feliz. Mas então, será que eu estou errado? Não, não estou. A gente tem que casar para fazer o outro feliz. Porque se eu estou pensando em casar, em ser feliz, isso é egoísmo. Coitada da mulher, ela vai ter que trabalhar para me fazer feliz. Agora, se eu estou casando para torná-la feliz, e ela pensando da mesma forma, eu tenho certeza que esse casamento vai dar certo. Porque eu estou preocupado com a felicidade dela e ela com a minha, só vai dar certo. Foi o que eu li aqui. Vou até reler. Não se leva em conta, nas uniões, a afeição de 2 seres, que por sentimentos recíprocos se atrai um para o outro. Não é isso mesmo? É. A atração é por sentimento recíproco. Mas precisa ver se esse sentimento é puro, é sagrado, é divino, e está com esse interesse mesmo de fazer a pessoa feliz. Visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida, porque não havia sentimento. E está lá no Evangelho, capítulo 11, item 8 do Evangelho. O sentimento é o requinte do amor. O que é isso? Coloca uma bola vermelha, que é o amor, e uma bolinha azul lá dentro. Essa bolinha azul lá dentro é o sentimento. Então a gente vê a bola vermelha. Nossa, eu amo fulano. Mas o sentimento que está lá dentro, você não está vendo. Você vai ver o sentimento só depois que você casa. Que é até falado que depois que você comer um saco de sal junto, aí você pode falar assim, eu amo. Saco de sal seria o quê? Passar as vicissitudes da vida. Isso é muito sério. As vicissitudes são todo dia, tem um probleminha. Tem gente que não tem, são almas mais evoluídas, almas afins, né? Almas gêmeas, essas não tem problema. Mas as almas heterogêneas têm problema. Tem dificuldade, sim, de empatia. Quem tem empatia vive bem.
Quem não tem empatia pelo outro tem dificuldade de convivência. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, bem cheias, diz-se que os esposos igualmente o são, e muito felizes, e hão de ser. Olha que tristeza. Quer dizer, a gente pensa que casamento feliz é aquele que já tem a casa montada, muito dinheiro, carrão do ano. Isso para passear para a praia, para viver materialmente falando, realmente vai dar certo. Mas para viver o sentimento, a troca afetiva, a comunhão verdadeira, a educação dos filhos, aí não basta. Aí tem que ter maturidade, tem que ter esse exemplo que eu dei da mulher aí. Tem que ter essas qualidades. E isso é profundo. Mas a sociedade acha que o casamento que vai bem é esse, que tem a parte financeira aquinhoada. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor. Se esta, veja bem, o que está falando aqui? Se esta não preside a união. Então, vou repetir ali, se a lei do amor não estiver na frente de tudo isso, do dinheiro, da posição social, das universidades, se não tiver amor, vai ser difícil. Quando não, impossível. Tá certo? Resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Uniram-se à força. Não à força como antigamente. Que antigamente casava à força mesmo. A minha mãe, por exemplo, casou ia fazer 13 anos. Ia fazer 13. Meu pai tinha 33. Ela casou à força. O meu avô falou, você vai casar com Joaquim. Ela sempre falava que casou à força. Esse era um casamento à força. Agora, no caso que está falando aqui, não. A pessoa às vezes casa à força porque está interessado nos bens. É uma força interessada nos bens. Ou então na beleza física. Aí é complicado. Esquece a lei máxima, que é a lei do amor. Então, concluindo. Torna-se um perjúrio, aquele juramento que se fez lá de frente do altar, né? Quando se faz nas igrejas, faz aquela pergunta, né? É de livre e espontâneo casar com fulano de tal? Sim. Então, na verdade, está falando aqui que é um perjúrio. A gente tem que tomar cuidado. Se pronunciando como forma banal o juramento feito ao pé do altar. Então, deu para perceber como que é sério? Muito sério. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. O que está falando aqui? A única lei que prevalece diante de Deus é a lei do amor. Quer dizer, vira e mexe é o amor. Não tem como fugir. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, que está lá no Velho Testamento, e quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Então, quando é esse casamento, baseado na lei divina, são esses casamentos que duram, não vou dizer para sempre, né? Mas até que a morte separa. Aí sim. Porque tem aquele fato do cidadão que faleceu primeiro do que a mulher. Já estava de idade, desencarnou. E aí, passado algum tempo, a mulher desencarnou também. E aí eles estavam no mundo espiritual, numa reunião como a nossa aqui, assistindo uma palestra. E quando terminou a palestra, a senhora que já havia desencarnado, viu o marido dela sentado lá na frente. Todo mundo conhece essa história, vou repetir aqui, né? E ela levantou e veio para dar um abraço no marido. Mas ela veio como esposo. Olha, meu amor, você aqui, que bom te encontrar. E ele falou, opa, peraí. O nosso contrato foi até que a morte nos separe. E pelo que eu estou sabendo, nós já morremos. Chega. Não vem mais não.
Ainda bem que tem essa salva, né? Porque desencarnou, não tem mais compromisso com o casamento. E não tem mesmo. Né? Lembra que Jesus falou isso? Perguntaram para ele: Senhor, mulher casou com 5 irmãos, qual deles vai ser o marido no mundo espiritual? Lembra dessa pergunta? Está lá. Ele fala: nenhum. Nenhum vai ser marido. Claro, não tem casamento no mundo espiritual nesse aspecto. Pode ter de outra forma, mas o comprometimento é aqui. Porque nós que somos reencarnacionistas e sabemos da lei de causa e efeito, casamento na Terra, não vou dizer 100%, mas uma boa parte são casamentos provacionais. São resgate de dívida, são almas endividadas que vêm já programado no mundo espiritual para assumir aqui uma convivência no lar, trazer os filhos, né? Que muitas vezes são almas endividadas conosco. Terminando, ó, será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses da família. Então, o casamento civil é que regulariza a nossa situação aqui na Terra. A lei civil tem por fim regular as nossas situações, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessário, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um colorário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam, advém, dos prejuízos e não da lei civil. Então isso é interessante. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. É verdade. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes, que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Aqui falou que esse progresso promana da lei moral. É importante para nós espírita não esquecer o que é moral. Está lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o que é moral. Se os casamentos vão solidificar e vão viver felizes baseado na moral, então é importante saber o que é moral. A resposta lá diz o seguinte: moral é regra de boa conduta. Olha, se é regra, então não pode variar. Regra de boa conduta. O esposo não pode estar bem de manhã e à noite nervoso. Saiu fora da regra. É a mesma coisa a esposa. Então, se é regra de boa conduta, a gente tem que trabalhar para ter o mesmo diapasão 24 horas por dia, né? Todos os dias. É fácil? Não. Não é. Para vocês mulheres, vocês sabem que não é fácil. Porque a mulher ela tem um temperamento um tanto quanto diferente do homem, até pela lei natural. A TPM justifica isso. Altera o psiquismo, altera o metabolismo. Então o homem também, por sua vez, precisa entender isso. Né? Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhe a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então aqui está falando agora da separação. Será que a gente pode separar? É contra a lei de Deus o divórcio? Que pergunta boa. Para isso eu peguei a pergunta 697 do Livro dos Espíritos para responder. Porque uma vez que nós falamos que os casamentos estão separando mais do que devia, é bom saber, nós e todos nós, se está certo a separação, se está dentro da lei de Deus. Então vamos ver a pergunta e a resposta. Na pergunta, repetindo, 697, Kardec perguntou o seguinte: a indissolubilidade absoluta do casamento é lei do homem ou lei de Deus? Então preste bem atenção. Indissolubilidade, quer dizer, casou, não pode separar de jeito nenhum. É lei do homem ou lei de Deus? Olha a resposta.
Resposta: é uma lei humana, muito contrária à lei de Deus. Quer dizer que a separação não é contra a lei de Deus. Está na pergunta 697. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Então a doutrina espírita ela é favorável, sim, ao divórcio. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Claro, agora vamos deixar bem claro aqui. Não se divorcia de qualquer forma. Primeiro a gente tem que fazer de tudo para viver junto. Depois que você procurou todos os meios, não deu certo, a separação vai ajudar. Porque é melhor separar do que ficar junto, brigando. Destruindo o resto de amor que tem, ou amizade. Então eu estou falando isso sem medo de errar, porque está na pergunta 697. A indissolubilidade absoluta. Kardec teve a incumbência de colocar a palavra absoluta. Você não pode separar de jeito nenhum? Pode. A lei divina não é contra. O nosso tempo está em cima, e eu trouxe mais uma história para a gente encerrar o nosso assunto. Essa história é mais suave. É o seguinte. Havia um pintor, um exímio pintor. O cidadão era ótimo. No ateliê dele, tinha todos os quadros que você podia imaginar. Um mais bonito que o outro. Mas ele, com ele mesmo, não estava contente. Por mais que tivesse quadro bonito, ele queria um mais bonito. Ele queria pintar o mais bonito. E numa tarde ele saiu à procura de uma paisagem para pintar o seu quadro. E nisso que ele estava indo, ele passou de frente a uma casa e tinha lá uma noiva, já vestida com seu véu, com seu vestido de branco, e ela estava toda sorridente, dando os últimos retoques, e ele aproximou dela. Era uma moça muito educada, e falou: moça, por favor, me dê 1 minuto para mim. Ela falou: pois não, o que o senhor deseja? Olha, eu sou pintor, e quero pintar um quadro, o que você me sugere? Eu estou vendo que você está muito feliz. Ela falou: eu estou mesmo. Vou casar daqui a pouco, amo meu noivo. Olha, pinta o amor. Eu tenho certeza que o quadro do senhor vai ser o mais bonito. E o senhor me desculpa, eu vou terminar de arrumar. Pois não. E ele foi embora pensando: como pintar o amor? O apóstolo Paulo até tentou retratar o amor numa carta, mas é difícil, é impossível. O amor é para viver e não para retratar. Logo ele descobriu que pintar o amor seria impossível. Mas nisso que ele estava indo, ele foi passando de frente a uma igreja católica, já era uma igreja muito velha, já estava carcomida, era uma cidade pequena. E o vigário estava lá dentro limpando as imagens. E ele adentrou. Chegou e chamou o seu vigário, já estava com seus 70 e tantos anos, vigário muito educado. Pois não, meu filho. O que o senhor precisa? Ele veio e sentou com o moço no banco da igreja. Foi: seu vigário, eu quero pintar um quadro. O que o senhor me sugere? Ele falou: meu filho, pinta a fé. A fé é a coisa mais importante no ser humano. Se não fosse a fé que eu deposito na nossa Mãe Maria Santíssima e no nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estaria aqui há mais de 50 anos pastorando as ovelhas. Eu tenho certeza que se você pintar a fé, o seu quadro vai ser o mais bonito. Ele deu um abraço no padre e saiu, pensando como retratar a fé num quadro. Também é difícil. Ele não encontrou ênfase. E nisso que ele estava indo embora, o sol já estava se pondo, ele viu um senhor de 92 anos sentado numa pedra, apreciando o pôr do sol. De guerra, tinha vencido 2 guerras. E falou: eu vou perguntar para ele. Chegou, conversou com o senhor, cumprimentou. O homem não levantou, mas respondeu educadamente. Falou: eu quero pintar um quadro, o que o senhor me sugere? E falou: meu filho, pinta a paz. A paz é a coisa mais importante no planeta Terra. Aliás, em todo o universo. Olha, eu passei por 2 guerras. E olha, cansei de ver sangue escorrer. Eu tenho vontade de ver a paz no coração do homem. Pinta a paz e o seu quadro vai ser o mais bonito. Ele deu um abraço naquele homem e foi embora, pensando
como pintar o amor, como pintar a fé, como pintar a paz. Nisso, ele foi chegando à sua casa. Ele tinha 2 filhos. Quando ele foi chegando, os meninos vieram e abraçaram. Papai, que saudade! Nisso, quando ele viu os meninos chegando, ele lembrou do padre. Ele viu a fé que aquelas crianças tinham no pai. Depositavam no pai. E é verdade. Os filhos confiam nos pais. Ele lembrou do pai. E ele entrou para dentro. A esposa veio toda carinhosa. Falou, meu amor, você ficou o dia todo fora de casa. Parece que foi 1 ano. Como você faz falta? E deu nele um beijo. E ele viu o amor estampado nos olhos dela. Nisso ele sentou no sofá. Os meninos sentaram, ela veio, sentou também. Ele lembrou do veterano de guerra. O quadro que ele queria pintar estava pronto. Era o lar dele. Tinha amor, tinha fé e tinha paz. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos a todos nós. Que os nossos lares sejam um lar de paz, de fé e de muito amor. Que Jesus nos abençoe.